Já está desligado aí? Tá desligado o meu, né? Não, Ah, o teu já tá ligado e já estou gravando. ok. Bem, mais uma vez eu quero expressar minha gratidão ao Jaziel, ao Wesley, e hoje eu acrescento mais alguém, o Tis, que eu acho que ele é que manda nesse grupo mesmo. Então, o Walter Hill. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui. E como de costume, eu vou fazer duas ponderações antes de entrar no assunto de hoje. Primeira, o que discipulado não é? Eu sempre quero dizer isso, porque para mim isso é significativo. Discipulado não é um programa, discipulado não é um sistema, discipulado não é um currículo, discipulado não é encontros, discipulado não são módulos. Discipulado pode ter tudo isso como ferramenta, mas isso não quer dizer discipulado. Por quê? Porque discipulado basicamente são duas palavrinhas que se fundem numa só. Ou seja, discipulado é cuidar e acompanhar. Eu cuido enquanto acompanho e acompanho cuidando. E nada mais. A segunda coisa que eu quero fazer é um pequeno retrospecto do que eu já trabalhei com vocês. A primeira coisa que eu fiz no primeiro encontro foi colocar os fundamentos, no meu entendimento, sobre o que é discipulado. E os fundamentos, primeiro, tem a ver com a presença física e emocional. O segundo fundamento tem a ver com cuidar intencionalmente. O terceiro fundamento tem a ver com acompanhar nas necessidades. O quarto fundamento tem a ver com prestação de contas. E o quinto e último fundamento tem a ver com reprodução saudável. Tudo mais, se queríamos colocar como fundamento, tem que estar incluído num desses 5 pontos. No encontro passado, eu falei do conteúdo. O conteúdo que precisa ser despejado na vida do discípulo, que eu chamo de cultura cristã. Porque eu entendo que não existe cultura de discipulado. Existe cultura cristã. O cristianismo é uma cultura. Discipulado é um processo e não a cultura. Pode ser um elemento da cultura. E foi isso que eu trabalhei no encontro passado, dizendo que, fundamentalmente, se fôssemos sintetizar o conteúdo que precisava ser depositado na vida de um discípulo de Jesus, é a fé, que tem a ver com o passado, com a cruz, com a centralidade em Jesus, com o senhorio de Cristo, a cruz de Jesus e nada mais. Nós não nos baseamos em nada mais nos interessa, só a cruz de Jesus, o próprio Senhor. O amor, que tem a ver com as nossas relações, com o nosso dia a dia, com ser igreja, com viver o sentido comunitário de promoção humana uns dos outros, fazendo as pessoas grandes, semelhante a Jesus no seu caráter. Isso é o amor, um compromisso radical e de doação e de entrega uns aos outros. E o último é a esperança, que tem a ver com o futuro. E a própria palavra já diz tudo. Mas eu disse também que esses conteúdos se pressupõem que todo cristão tem. Por mais fraquinho que ele seja, eu entendo que todo cristão tem fé, amor e esperança. Tem gente que diz assim, fulano tem fé, bastante fé, o outro não tem. Eu não entendo isso, porque fé tem uma medida só. A fé é o próprio Senhor Jesus. Então,
esse negócio de classificar os crentes em níveis, para mim, eu acho isso um jeito adoecido de ver o cristianismo. Pode ser que na escala de maturidade estejamos supostamente, um pouco adiantado em relação ao outro, mas quem sabe por pouco tempo, porque a vida é imprevisível. Mas a questão exatamente está no fato de que a fé precisa se manifestar em operosidade, o amor em dedicação e a esperança em firmeza. Então, a fachada desse prédio tem que ser operosidade, dedicação e firmeza. Isso é a parte externa da fé cristã e da caminhada cristã. Hoje, então, depois desse pequeno resumo, eu vou falar sobre o realinhamento, e a palavra é essa mesmo, o realinhamento com a pessoa de Jesus Cristo pela imitação. Na verdade, o meu tema hoje é imitação. Tem um autor francês chamado René Girard, que vai falar sobre a mimesis. É um trabalho muito exaustivo, tem bastante livros nessa área, muito interessante. Ele não é cristão, mas ele trabalha um conceito de mimese, de imitação de uma maneira muito especial na própria cultura secular e no próprio processo civilizatório da humanidade. Mas hoje, nós queremos falar isso do ponto de vista cristão, bíblico. E o texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. E o versículo 6 e 7 diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Versículo 7, a primeira palavrinha diz assim: assim vocês se tornaram modelo, singular, presta atenção, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Quando eu dou esse treinamento, normalmente eu vou até o versículo 10. São 2 horas, só nesses 2 versículos, e indo até o versículo 10. Como é que eu tento fechar em 20 minutos? Eu vou ficar só no conceito da imitação e não nos resultados que isso dá. 2 coisas rapidamente que eu queria que vocês observassem nesse texto, mas muito rapidamente, é que o versículo 6 diz que entre eu e o Senhor tem alguém, que é o discipulador, que eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra facilitador, porque ninguém é discípulo de ninguém, nós somos discípulos de Jesus, mas entre eu e Jesus tem alguém que está me ajudando, e por isso que o versículo 6 diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Do Senhor poderia vir primeiro, mas não é, porque eles imitam ao Senhor, imitando outras pessoas. Daqui a pouco eu tento explicar o que é esse negócio de imitar. Outra coisa é o versículo 7, que diz assim: vocês se tornaram modelo. Presta atenção na palavra singular. Por que no versículo 7 a palavra é plural? E por que agora, na hora que eles estão discipulando, os discípulos estão discipulando, aparece no singular? É simples, é porque se refere à igreja toda. Aqui não há segredo, todo mundo na igreja pode discipular. Não existe uma elite, um grupo de ungidões, que porventura fez um curso não sei aonde, e leu não sei quantos livros, e passou não sei por quantas etapas, e agora o corintiano está preparado para discipular. Se eu tivesse no ambiente dos meus amigos,
Eu não ia dizer que isso é babaquice, mas é a palavra mais leve que eu encontro aqui para não entrar no time do TIS. O fato é que todo mundo pode discipular. Todo. Você pode imaginar, não, tem uma pessoa na minha igreja que é... Não, esse pode discipular sim. Porque no singular significa que todo mundo pode ser exemplo. E a palavra aqui, para modelo, é a palavra tipos, que é aquela imagem que você pode ter na praia. Você pode imaginar o Jaziel caminhando, aí atrás do Jaziel vem o Wesley pisando nos rastros onde o Jaziel passou, aí mais atrás vem o Walter, aí mais atrás vem um outro, e mais atrás vem o outro, e mais atrás vem o outro, e assim forma uma fileira de pessoas e um único rastro, um único modelo. É isso que significa efetivamente a questão. Eu quero falar rapidamente 4 pontos para vocês. Vamos ver se eu consigo ser muito objetivo, e eu preciso ser objetivo. O primeiro ponto, no versículo 6, é a disposição para imitar. Uma das coisas na igreja que as pessoas dizem, fulano não quer compromisso, ninguém quer ser discípulo. Lógico, ninguém atrai ninguém. Só cria disposição exatamente quando as pessoas são atraentes. Então, nós precisamos de crentes atraentes para gerar uma disposição para imitar. E eu vou copiar aqui, antes de colocar 3 coisas nesse ponto de disposição para imitar, baseado no versículo 6, eu quero citar uma frase daquele clássico da literatura de Aristóteles, o livro A Ética a Nicômaco. Eu lembro que eu li esse livro, comi esse livro quando eu fiz uma especialização em filosofia, e talvez foi o mais interessante livro que eu li da filosofia clássica. Aristóteles diz assim: as coisas que temos de aprender antes de fazer, nós aprendemos fazendo-as. Por exemplo, os homens se tornam construtores construindo, e se tornam citaristas tocando cítara. Da mesma forma, tornamos-nos justos praticando atos justos, moderados agindo moderadamente e corajosos agindo corajosamente. Ou seja, a vida cristã é uma vida de imitação. Uma vida de imitação. E nós não temos Jesus congregando na nossa igreja. Quem eu tenho na minha igreja é o Tis, é a Miroca, é o Wesley, é o Walter, essas pessoas reais, Arlete. Esses são os referenciais para ser imitado. As pessoas têm que aprender vendo a gente. Ninguém aprende subjetivamente, contemplando, olhando para o céu. Não existe isso. Isso é tirar da reta. Não pode. Tem que assumir. Tem que assumir. Então, 3 coisas, rapidamente. A primeira, como é que as pessoas têm disposição a imitar a gente? É quando nós conseguimos criar um processo de reciprocidade dentro de um padrão divino. Ou seja, o padrão divino são aquelas 3 coisas que eu trabalhei o encontro passado: fé, amor e esperança. Está ali o padrão divino. Precisa de um padrão divino, que as pessoas imitam o quê? E faz o quê? Essas coisas têm que ser absolutamente claras. A segunda coisa que a gente atrai as pessoas para imitar a gente é quando a gente cria um espaço onde se tem experiências de encontros transformadores. Ou seja, tem muita gente que faz discipulado que a pessoa caminha com ele e vai piorando.
Ou seja, ontem eu tive o meu grupo de discipulado e uma das coisas que eu fiz foi orar antes, pedindo, Deus, faz desse encontro algo revolucionário. Porque o meu encontro no grupo de discipulado, se não for transformador, não tem razão de existir. Passa a ser uma aula árida, sem significado absolutamente nenhum. O encontro de discípulos tem que ser um espaço de transformação. Jesus fez isso. Quem tinha contato com Jesus era impactado, atraído, de maneira violenta. Eu lembro de um episódio, eu não posso dar tantos exemplos aqui, no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus tem um encontro com Pedro, e Pedro diz textualmente assim, afasta-te de mim. Moral da história. Pedro diz, olha, Senhor, você é tão sedutor, você me atraiu tanto, e eu estou tão atraído por você, que eu não tenho força de me afastar de você, porque a tua luz reflete em mim, eu enxergo o meu pecado, a minha miserabilidade, portanto, afasta-te de mim. Você está me sufocando num bom sentido. Isso Jesus fazia com muita grandeza. A terceira e última coisa, nós precisamos fazer o teste do coração ensinável, ou seja, dar tarefas. Discipulado onde as pessoas têm disposição para imitar, precisa ter altas exigências. Por várias vezes, Jesus disse assim, quem quiser ser meu discípulo, pode, tem que deixar pai, mãe, irmão, e negar a sua própria vida. Agora, para ser discípulo do Jaziel, você pode ser de qualquer jeito, mas meu não, meu tem altas exigências. Jesus diz. Se você quiser ser discípulo do Wesley, ele negocia. Vai lá que ele negocia. Mas para ser meu, tem que ser assim, 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 assim. Jesus tinha alta exigência. Altas exigências. Nós não atraímos ninguém, é porque nós baixamos muito o nível. Nós somos muito frágeis na nossa caminhada. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês é a figura do discipulador como facilitador. E eu quero ser muito breve aqui. E antes disso, porque eu ainda tenho um outro ponto muito interessante para vocês, a figura do discipulador como facilitador, no versículo 7, diz assim, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Tem uma nota na Bíblia do Discipulado, que logo, logo todo mundo vai ter, com certeza. Olha que coisa linda, né? Quem não comprar essa Bíblia não vai para o céu. Tem uma nota, meu amigo Jaziel, que diz assim, ó. O Jaziel vai gostar dessa nota. Diz assim, ó. Não chamamos as pessoas para serem como nós somos, e sim para imitarem nosso processo contínuo de transformação para ser cada vez mais como Jesus. Ninguém que caminha comigo no discipulado tem que ser como eu, porque vai ser uma droga. Eu vou repetir, não vai valer a pena. Agora, as pessoas andam comigo para aprenderem ou para imitarem como eu estou superando as minhas lutas de cada dia, minhas batalhas, e como eu estou tentando ser semelhante a Jesus. E aí muda tudo. Muda tudo, esse negócio de discipulado. Muda completamente. Eu não tenho nenhuma vergonha das pessoas entenderem que eu tenho falhas horrorosas. A maioria dos meus amigos me acha orgulhoso, me chamam de jactancioso, pretensioso, e pode ser verdadeiro.
Eu estou tentando melhorar. Eles estão andando comigo para ver como é que eu estou superando isso. Tem tanta coisa interessante para falar aqui, e eu não pode ser que algumas perguntas venham nesse sentido, e aí eu agora queria falar a terceira coisa, e eu queria gastar tão pouco tempo, porque são apenas perguntas que eu queria fazer para vocês. Ou seja, o terceiro ponto é a pergunta que todo discipulador precisa responder. Vocês não vão conseguir escrever, depois eu posso mandar, eu vou mandar para o meu amigo Wesley e ele coloca lá no grupo, porque é muito texto. Mas, falar nisso, no último encontro eu vou mandar o material todo para o Wesley ou para o próprio Jaziel e ele vai disponibilizar para vocês. Pode ser assim? Muito bem. Eu quero fazer 9 perguntas, rapidamente, 9 perguntas. Primeira pergunta que todo discipulador precisa responder. Eu sei quais são as pessoas que Deus me deu? Se eu não souber, porque é Deus que dá, se eu não souber, é um problema sério. Jesus sabia. Ele orou em João 17:6, naquela última hora dele na terra, aquela última noite, ele disse assim: Pai, eu estou te devolvendo os homens que tu me deste. Então, Deus nos dá as pessoas para discipular. Não sou eu que escolho. Eu escolho sei lá o quê. Mas discípulo de Jesus, ele que nos dá. E pasmem, tem gente muito boa que não vai ouvir sua voz. João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então tem gente que não vai com a tua cara. Não vai porque você é xarope. Ninguém vai com a sua cara. Mas tem outro que vai. Tem gente, eu fiquei sabendo recentemente, eu ia estar no lugar e alguém não foi no lugar porque eu estaria lá. O cara não ia com a minha cara, nem presente no mesmo espaço. E eu que sou bonzinho, imagina. Se fosse o Jaziel, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu sei quais são as pessoas que Deus me deu. Interessante, Walter, que eu tenho uma lista das pessoas, basicamente em cada grupo, eu tenho aqui uma pastinha, e aqui está uma das listas das pessoas dos meus grupos. Aqui, ó, beleza. Eu levo muito a sério isso. Eu sei quais são as pessoas que Deus me deu. Não saio procurando ninguém. A segunda coisa, eu tenho um ritmo normal para me encontrar com essas pessoas, ou seja, é semanal, é quinzenal, é mensal. Eu tenho um ritmo. Isso é uma pergunta séria, muito séria. Eu tenho um grupo que eu me encontro com ele de 15 em 15 dias. E algumas pessoas estão faltando agora na pandemia e eu estou tentando recuperar isso fazendo encontro individual. Está sendo uma maravilha. Maravilha. Hoje mesmo eu tive o privilégio de conversar com um deles. Ou eu ligo o Zap no vídeo e a gente conversa um pouco. Aliás, hoje eu conversei com 2 deles. Terceiro, ele sabe que eu os amo e sai dos nossos encontros afirmados e animados. Será que eles sabem que eu amo eles, que eu estou compromissado com eles? Se eles não souberem, isso é ruim. A quarta coisa. Nos encontramos de maneira significativamente fora dos nossos encontros do grupo. Ou seja, eu tenho encontro individual com ele de tempo em tempo para tratar questões mais detalhadas, específicas. Quinto, eles estão crescendo de forma significativa na dependência de Deus e não de mim. Porque se os caras não estão crescendo na dependência de Deus, se eles são dependentes de mim, eu não estou fazendo o caminho correto, eu não estou fazendo a lição de casa. E uma das mais difíceis para mim, Walter,
eu oro por eles, ouvindo a Deus em favor deles. Orar pelos meus é muito difícil. Eu confesso que eu estou sempre pedindo perdão para Deus e para eles. Não sou uma pessoa que fico orando muito. Quando der, quando dá, quando lembro, mas é um dos meus pontos fracos esse aqui. 7º, nossos encontros são encontros divinos, marcados por eles receberem sabedoria e poder do alto. E as 2 últimas. Nossos encontros são dedicados a um crescimento intencional de necessidades específicas. Eu lembro que no grupo de ontem tem uma moça que quer criar um curso que ela quer vender online, mas ela tem alguns obstáculos. E boa parte do encontro ontem foi tentando ajudar ela, como ela pode melhorar nisso. Demos uma tarefinha para ela. Na próxima semana, ela vai trazer a prestação de contas de como efetivamente ela está superando. E a última coisa, tenho um ou mais modelo de como discipular, porque esse negócio de usar um modelo só, um jeitão só, uma maneira só, isso é ridículo. Nós precisamos de tempo em tempo, com pessoas diferentes, mudando de maneira, de uma outra maneira. E a última coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: como ser um bom facilitador no discipulado? Como ser um bom facilitador? Lembrando que eu não gosto dessa palavra discipulador. A gente usa, mas... Porque se eu digo que eu sou discipulador, significa que eu tenho um discípulo. Então, eu uso a palavra facilitador. É tão mais sonora. Então, eu tenho, basicamente, 6 coisas que podem nos ajudar nessa questão. Como eu posso ser um bom facilitador no discipulado? Primeiro, eu tenho que ter um coração ensinável. Ou coisinha difícil. O que é um coração ensinável? É alguém que está sempre querendo aprender. E as pessoas que andam com a gente têm que saber disso. Que nós estamos sempre correndo atrás. E que nós estamos abertos para a correção. Tempos atrás, uma pessoa que caminha comigo perguntou: Josi, eu posso te dar um conselho? Eu digo, tranquilo. Ele me chamou, fomos fazer uma caminhada, ele deu umas 2 sugestões. E eu acatei. E ele ficou todo animado, porque ele disse, cara, eu nunca imaginei que você ia me ouvir. Eu digo, mas lógico, se é para corrigir, eu te ouço. Isso vale mais isso do que eu dar uma aula, dar um ano de aula para ele sobre um livro qualquer da Bíblia. Isso é mais impactante do que eu dar um belo estudo para ele. A segunda coisa, eu preciso ser relacional. A ideia do relacional significa que eu preciso ser uma pessoa que faça conexão individual com as pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa que faço isso bem. E tem muitas pessoas, devido à personalidade, que têm determinadas dificuldades, mas tem que se exercitar. Tem que se exercitar. Eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho algumas dificuldades com alguns tipos de pessoas, então eu tenho que me cuidar muito para me conectar com elas, tirando meus preconceitos e uma série de coisas que está dentro de mim e eu preciso superar. Eu tenho que orar, pedir ajuda a Deus, porque de repente chega um corintiano na minha vida. Meu Deus, isso é um sofrimento. A outra coisa, discernimento. O que tem a ver? Ser sensível. Walter, eu tinha um grupo, hoje eu não tenho mais esse grupo, que nós tínhamos um material para seguir e nós tínhamos um trato no grupo que quando alguém percebesse uma necessidade em alguém no grupo, deveria jogar o material no chão. E aquele era um sinal de que a nossa prioridade era aquela necessidade. Ou seja,
Isso significa discernimento, ser sensível ao movimento do espírito no grupo, nas pessoas. Porque tem dia que não é para fazer a lição, tem dia que não é para ler um texto bíblico, tem dia que é para ajoelhar do lado da pessoa e talvez nem falar nada. Talvez, sei lá. Eu já tive encontro do meu grupo que eu deixei uma pessoa coordenando e saí, fui andar nos quarteirões com a pessoa. E eu me surpreendi, porque uma das coisas que eu disse para ele, Walter, eu falei assim, você vai viver e morrer com esse problema. E ele disse, eu não quero que você fale isso, eu quero que você diga que eu vou ser curado. Eu digo, possivelmente você não será curado. Foi muito duro. Ele veio na minha casa sábado, e sábado agora eu vou comer uma feijoada na casa dele, louvado seja o nome de Jesus, de graça. Viu como Deus é bom? A outra coisa, quarta, ser exemplo. O exemplo aqui tem a ver com transparência, compartilhar a experiência de coisa que não está dando certo. Eu gosto de compartilhar coisa que não está dando certo. Eu gosto de falar das coisas as pisadas na bola que eu dei, a hora errada que eu não deveria falar e falei. Eu gosto de falar isso porque é isso que torna eles mais próximos de mim, de um ser humano real. E a penúltima coisa, a pastoral. É interessante que essa pastoral está pressuposto, porque pastor tem a ver com cuidar. Mas aqui, Walter, o conceito é de atingir o coração. Eu tenho dificuldade de atingir o coração das pessoas. Eu sou professor, então eu trabalho muito com categorias pedagógicas, com a cognição, com conteúdos. Mas como discipulador, eu tenho que atingir o coração da pessoa. E último, e para mim a principal, fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas. Se você quer ser um bom facilitador no discipulado, está aí. Você tem que aprender a fazer boas perguntas. Isso você aprende. Tem técnicas para isso. Eu tenho um curso só sobre isso. Como levar a pessoa a fazer boas perguntas no discipulado. No discipulado. Quantos podem dizer amém? Deixa eu orar. Pai, obrigado por esta maravilhosa oportunidade. Eu quero te louvar pelo fato de estarmos aqui compartilhando sobre o alinhamento com a pessoa de Jesus Cristo através da imitação. Senhor, nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, para que quando as pessoas que estão nos observando, nos lendo, enxergue caminhos de como crescerem. Que todos nós possamos ser impactados uns pela vida dos outros. Isso é discipulado, isso é imitação. Amém. Amém.